Fala, Pedrão! Beleza? Fala, Tchuli. Você Beleza? tá? Como é que tá? Tranquilo? Tô em casa aqui, e você? Na quarentena aqui também, né? Beleza, irmão. Não Ainda pode bem que a sair. gente trabalha remoto, né? Não precisa estar É, fisicamente indo aí para ganhar dinheiro na bolsa. não. Graças a Deus a gente pode trabalhar remoto ainda, né? Que muita gente não tá podendo nessa crise. Então a ideia de hoje é justamente a gente poder contribuir um pouquinho, né? Com essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil que está sendo esse, né? Para muitos. Primeiro eu queria te agradecer aqui hoje. Foi uma honra pra gente, para toda a BRA, poder tá contando com você aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Porque a gente sabe que você faz isso muito bem. E é isso. A gente está vivendo um momento realmente muito difícil para muita gente. E numa época que a gente fala tanto em Nicolas Taleb, aí, né, em arriscar a própria pele, em ter skin in the game, né, você mostra isso muito bem. Em ser antifrágil, que eu acho que a grande palavra-chave desse momento é ser antifrágil mesmo, né? É crescer nas dificuldades. E, na nossa opinião, ser antifrágil é isso. E eu espero, de fato, que a gente saia disso tudo aí muito melhor, muito mais forte, muito mais sábio. Galera, fundo de investimento imobiliário não é para reserva de emergência, diversifica patrimônio, tem que diversificar. No momento de incerteza, faz aquele seguro de carteira, sacrifica uma parte do lucro, mas vale a pena, né? Vale a pena. E é isso que a gente queria conversar um pouquinho mais com você hoje, né? Com É, certeza. como, como e quais as melhores formas que a gente pode estar utilizando aí o mercado de derivativos, né, de opções, para estar blindando de alguma forma nosso patrimônio, né? Para que a gente, em momentos como esse, a gente não sofra tanto, né? Então, Pedrão, a gente tem que começar primeiro entendendo o que a gente, dentro da gente, quer. Se a gente quer gerenciar um patrimônio ou quer especular na bolsa, tá? Quando a gente quer gerenciar um patrimônio, as opções elas podem ser uma maneira da gente proteger esse patrimônio de riscos que a gente não quer assumir. É claro que a gente vai ter que pagar algo por isso, só que tem que estar na tua matemática que isso será pago, tá? Se você quiser especular, as opções também são uma ótima alternativa, porque elas te limitam no teu prejuízo máximo e isso sempre é bom para ter convexidade. Só que fazer isso sem conhecimento talvez seja pior do que não fazer. Ou seja, se você não tem o conhecimento, é melhor não se envolver com isso porque pode custar mais caro. Muita gente conhece na teoria as opções e a gente pode conversar aqui muito, só que quando chega na prática ali, quando você põe o teu dinheiro no jogo, quando você tá skin in the game, o teu coração ele bate diferente, a tua cabeça funciona diferente. E aí é muito importante de entender que existe uma parte técnica e uma parte de trocar aquilo que a gente tem por algo que a gente não precisa. Você tá mais forte, porque as pessoas começam a reforçar as crenças positivas para esse momento. Beleza? E aí a crença positiva é justamente de você gerenciar risco. Eu acredito que esse é o caminho, essa é a causa de um efeito positivo no final das contas na tua carteira. Mas quando você não controla risco, você também está penando da mesma maneira em relação a ter um efeito negativo. E as pessoas que querem tratar sempre o efeito e não vão na causa, elas vão continuar errando. Do mesmo jeito que eu vi pessoas errando em 2015, erraram agora de novo. E vai ter outra crise que vão errar, porque acabam esquecendo as lições que o próprio mercado dá. Beleza? Uhum. É aquela história, né? A história, de alguma forma, acaba que se repete, né? Exatamente. Mark Twain disse isso muito bem. Aí, Pedrão, eu vou sair da live aqui e eu vou entrar de novo para Tá, dar mais um push e aparecer a notificação para todo mundo, tá? Segura aí um tranquilo, pouquinho, tranquilo. galera. Vai lá, vai lá. E ele já volta aí, galera. Que o Tio, além de mestre no mercado financeiro, aí, ele entende muito de marketing digital, né? Aí, isso aí aumenta o engajamento, aumenta a visualização na live. Vamos lá. Fala, Fala aí. Pedrão. Vamos ver se a gente volta mais forte dessa vez aí. Vamos lá, vamos lá. A gente até falou de uma coisa importante, né? Acaba que o meio que a gente está envolvido influencia muito em nossa postura no mercado financeiro, né? As pessoas, elas
buscam muito a opinião do outro no mercado financeiro muitas vezes para ancorar uma opinião que ela já tem, né? Eu acho que isso aí é um viés que muitas vezes prejudica. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Busca a opinião de não sei quemzinho, não sei quemzinho, não sei quemzinho, até ouvir o que ela quer. E isso muitas vezes é prejudicial, né? Nem sempre ouvir o que ela quer é o caminho certo nos investimentos. E admitir que a gente está errado, porra, é fundamental para a gente conseguir fazer o que você falou, né? Gerenciar o nosso risco. E assim, em relação ao cenário de volatilidade que a gente vive hoje, muita gente fala muito de opções de venda, de lançamento coberto, né? De comprar ação e vender uma call. O que é que você acha desse tipo de operação com opções nesse atual cenário que a gente vive? Você acha que vale a pena? Os prêmios estarem um pouquinho mais altos? Você acha que é tomar um risco indevido? O que é que você acha? Cara, eu sinceramente acho que fazer lançamento coberto nesse momento é um mau negócio. Por quê? Num primeiro momento, pode parecer muito confortável você comprar o papel e lançar a opção em cima, botar um dinheiro no bolso. Caso a bolsa continue caindo, você vai diminuir o teu prejuízo. Caso a bolsa fique parada, você vai ter um retorno muito bom em relação ao CDI. Mas a questão é o seguinte, quando você limita a tua exposição na renda variável, você está tirando aí a maior vantagem que ela tem em relação a qualquer investimento. Porque quando a gente investe, o máximo que a gente pode perder é o que a gente botou em risco. Só que o ganho, ele pode ser ilimitado. E quando eu falo ilimitado, não é no sentido literal de ser ilimitado. É justamente eu tenho uma proporção entre perdas e ganhos muito mais inclinada para os ganhos. Quando eu faço o lançamento coberto, eu estou limitando esse ganho. E aí, o nosso cérebro, ele recebe uma mensagem assim, cara, não, é bom sim, porque se o mercado cair e ficar parado, você vai ganhar. Isso dá um conforto emocional. Só que a gente quer evitar a dor ao máximo no nosso cérebro. E aí, essa dor é o quê? É justamente a gente ficar exposto totalmente ao mercado. Só que a gente viu já nessa crise, em algum momento, a Braskem chegou ali a R$10,80. Depois, na semana seguinte, ela estava a R$18. Ou seja, quem abriu mão dessa alta de 80% destruiu o resultado de alguma maneira muito crítica, né? Porque poderia ter tido a oportunidade de ter uma assimetria muito boa e acabou limitando aquele ganho. Quem comprou a Vale a R$35 e lançou no dinheiro, viu ela subindo essa semana até a casa aí dos R$44, só que estava limitado lá. Ia ganhar 10% no mês, só que poderia ter ganho, sei lá, 30%, 25% em uma semana. Esse cobertor ele vai ser curto. Então é importante você entender essa dinâmica e aí você escolher. Porque existe uma escolha, sim. Tem gente que prefere escolher fazer o financiamento. Isso eu acho que é até benéfico para quem está iniciando na Bolsa num primeiro momento. Porque, vamos dizer que eu estou botando um dinheiro, eu nunca entrei na Bolsa, eu botei o dinheiro ali, e aí, de alguma forma, eu fiz uma estratégia que ela vai me dar 500% de CDI em 40 dias. Pô, tá ótimo esse resultado. E aí, se eu conseguir fazer isso aí com... Eu vou dar aqui exemplos, mas conteúdo educacional, tá, Pedrão? Não tem nada de indicação aqui, tá? Se eu consigo fazer um aporte, e aí eu aporto em Vale, faço um lançamento coberto. Aporto em Itaú, faço um lançamento coberto. Aporto em Banco do Brasil, faço um lançamento coberto. Aporto em, sei lá, BR Foods, faço um lançamento coberto. Eu não sei quantas ações aí hoje em dia tem liquidez, vai depender de cada investidor também, mas se você fizer várias apostas com lançamento coberto, eu acredito que essa estratégia ela é mais vencedora do que você escolher um papel só para fazer lançamento coberto. Porque as pessoas elas tendem a concentrar o lançamento coberto só numa ação. Entendeu? Tu tem experiência, deve ter cliente que faz muito esse tipo de operação. O cara, ele pega o conforto de fazer isso com a Vale, com a Petrobras, na maioria das vezes, e aí ele fica só naquela brincadeira ali, quando na verdade ele deveria expandir o número de operações que ele faz nessa estratégia. E aí, se ele conseguir adicionar renda fixa, se ele conseguir adicionar um IVVB11 na carteira para ter uma diversificação no exterior com dólar, todo esse ferramental que a gente tem como investidor, ainda mais
Eu não sei, vocês trabalham com qual plataforma aí, XP? A gente trabalha com a XP, né? A gente um escritório Então, a XP hoje em dia é tipo um supermercado financeiro, gente. A gente pode comprar os mais diversos produtos dos mais diversos fornecedores. Então, quando a gente tem na nossa corretora um supermercado desse, a gente pode escolher vários ativos, várias estratégias e fazer um composto muito mais conservador. Então, se você quer fazer aí o lançamento coberto, eu sugiro que você faça pelo menos em 6 ações, bote as ações estrangeiras para você ter mais uma diversificação. Se puder botar um ouro, põe. Se puder botar uma renda fixa, LFT, põe também. Eu acredito que quando você faz isso nessa diversificação, você aumenta a tua probabilidade de sucesso, tá? Uhum. Dica boa essa aí, hein, galera, do Tioli. Eu não sei se você tem aí em mãos, mas seria bom se a gente conseguisse aí, on time agora, achar pelo menos 6 empresas de alguns setores mais diversificados que têm opções com liquidez. Eu acho que agora que o mercado fechou, a gente não vai conseguir ver isso na prática. Mas a gente pode voltar aí, botando esse conteúdo para a galera. Eu acho que a BVMF, a B3, né, tem opções. As empresas de alimentos, eu acho que a BR Foods tem também. A Brasil JBS Foods. tem. JBS tem? JBS tem. Marfrig tem? Marfrig eu não lembro agora de cabeça. Mas JBS tem, por bancos e Petrobras, Vale sempre tem. Bradesco ainda tem, às vezes, sofre um pouquinho. Banco do Brasil eu acho que tem com uma certa liquidez, tá? Para mim o que sofre mais é o Bradesco. O Bradesco exatamente. Sofre por falta de liquidez. Eu acho que a IRB agora também tá. Uhum. Então, galera, eu não tô falando para você ir nesses papéis que eu tô falando. Ali, ó, a Tati Melchior falou também que Via Varejo também tá. Então, quanto mais você conseguir botar financiamentos cobertos de emissores diferentes, maior será a probabilidade que o todo da tua estratégia dê certo. Porque você vai ser exercido em algumas opções, você não vai ser exercido em outras, umas vão virar pó, outras você vai conseguir rolar para um outro vencimento. Tudo isso é flexibilidade no teu portfólio, tá? Uhum. O Eric falou aí que Marfrig também tem um pouco de liquidez, né? Tem que analisar o papel. Eu vou contar uma história aqui. Contei poucas vezes essa história no ar, tá? Uhum. Para quem viveu a crise de 2008, sabe o que é a Countrywide Financial. Quem não sabe o que era a Countrywide Financial, era uma empresa emissora de hipotecas imobiliárias que ela ficou muito volátil antes de falir, muito volátil. E aí a opção estava bem gorda. Ela estava muito volátil, aí a opção engordou muito. Fazer financiamento em dólar estava dando tipo 10% ao mês nessa empresa. Só que era uma armadilha. Por quê? Se a empresa está num patamar e ela cai para zero porque ela foi à falência, não existe call que tu vai vender que vai proteger esse resultado. Então, talvez seria interessante também a pessoa entender uma outra dinâmica, que é o seguinte, vamos dizer que eu tenho, mais uma vez, gente, eu vou usar um exemplo como método educativo, tá? Vamos dizer que eu tenho 1000 BOVA11. E aí eu lancei, sei lá, 700 opções, calls, dentro do dinheiro. Um strike dentro do dinheiro. Ou seja, eu vou proteger um pouco mais da queda, eu vou abrir mão de retorno caso o papel suba, só que eu vou gerar mais caixa. Com esse caixa, o que eu posso fazer? Eu posso comprar algumas puts fora do dinheiro para caso o papel caia muito rápido, muito forte. Tem que tomar cuidado, porque a volatilidade hoje em dia está alta, isso pode sair caro, mas é uma maneira de você proteger a cauda longa da tua carteira. Esse assunto aqui ele está muito avançado para a tua audiência aí, Pedrão. Que se você quiser, a gente pode voltar um pouco atrás e falar um pouco mais desses conceitos. Não, acho que tá legal. Você avançou um pouquinho mais aí, mas a gente tem uma audiência aí que vai desde o iniciante ao avançado. E isso é legal porque até estimula o iniciante a buscar mais conhecimento, né? Eu acho legal. Você falou exatamente. Às vezes eu faço essa provocação de falar um pouco mais os termos, porque assim... Para estimular, né? Para estimular também e a gente parar de ser um pouco condescendente com as pessoas que não estão correndo atrás de conhecimento, Pedrão. Isso aí eu falo de uma maneira muito carinhosa,
Porque já tem 2 semanas que eu botei um curso de opções lá no meu Telegram. Tá disponível de graça para as pessoas verem. É só ela ir lá. Se você não achar o meu Telegram, vai no meu site chamado canaldoconhecimento.com. Lá você tem conteúdo para se proteger da crise, você tem conteúdo sobre opções, você tem um conteúdo para iniciante no mercado financeiro totalmente grátis. Ou seja, não existe mais desculpa para você não estar acompanhando esse papo. E eu até fiz uma metáfora interessante, que é o seguinte: eu não quero ser aquele professor de inglês que fala em português com você. Eu vou usar mesmo o vocabulário da área para você começar a se enturmar com um assunto, para você não ficar de fora da conversa. Beleza? Eu vou até fazer um glossário do Tiuli, tem aí nos meus stories, aqui nos destaques. Se você procurar, tem um glossário do Tiuli, tá? Então, a gente tem que usar o vocabulário da área mesmo para as pessoas entenderem. Não dá para ficar mais nessa atitude passiva de só o que vem a mim, eu vou absorver. Não, cara, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, de fato. Custa muito caro não ter o conhecimento. A gente está vendo agora que essa história de ficar em cima do muro, esperar as coisas acontecerem, isso aí não dá certo. Você tem que tomar atitude mesmo. Tem que tomar atitude de ir atrás de conhecimento. E se você não perdeu dinheiro nessa queda do mercado, tá com dinheiro, tá com caixa, você tem a obrigação de se expor ao mercado financeiro, porque a oportunidade pode ser muito grande, tá? Olha, não é para botar 100% na bolsa, não é para botar 100% em renda variável. Quando a gente fala de uma carteira, a gente fala de uma carteira diversificada. Isso inclui ter renda fixa, tá? É que eu começo aqui o evangelho, irmão. Tem que falar o evangelho até o final, porque senão a galera pega a mensagem pelo meio. Essa é da lição que tem que ficar depois dessa crise, né? Pô, não pode se expor também totalmente em renda variável. Esquece essa história de querer achar a nova Magalu, ficar rico da noite pro dia, que não existe. Né? Conta aí um pouco da tua história para minha audiência que tá te vendo, Pedrão. Tu é agente autônomo há quanto tempo? Sou agente autônomo aqui na BR Advisors, né? Vai fazer um ano que eu estou acompanhando eles, né, nessa trajetória. A BR já tem bem mais tempo. A BR está aí desde 2010, se eu não me engano. O Dani está aí, ele pode até me corrigir, me ajudar em relação a isso. Atualmente, a gente é o maior escritório de renda variável, né, da XP no Brasil. Ganhamos aí nos 2 últimos anos o prêmio de melhor assessoria ao trader, né? A gente tem muito orgulho disso, porque realmente a gente busca fornecer esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui de outra forma para nossos clientes no dia a dia, né? Então, nossa equipe é formada por pessoas que gostam, que se identificam com o mercado, que vivem o mercado no dia a dia. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque acaba que a gente trabalha com o que a gente gosta, e a gente consegue passar essa confiança, essa segurança e esse conhecimento para o cliente também no dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente consegue ajudar eles e é muito gratificante a gente ver eles tendo um resultado bom por uma iniciativa nossa, né? Basicamente, acho que em relação ao escritório seria isso. Você falou de 2 coisas interessantes aí sobre opções que eu queria falar aqui, porque acho que é dúvida de muita gente, né? Essa questão de convexidade e estratégias côncavas e convexas, né? E a questão da volatilidade nesse momento. 2 dúvidas que muita gente tem é como é que a volatilidade influencia nesses momentos, né, de comprar opções. Ela tende a ficar mais cara, né, em gerais, mas qual seria a sua análise em relação a isso, se ainda assim vale a pena, e em relação àquela estratégia dos pozinhos, que está muito famosa hoje em dia, né? O que é que você acha dessa estratégia? Você faz ela? Você gosta de executar esse tipo de estratégia em sua carteira? Fala um pouquinho para a gente disso. Primeiro eu vou explicar para a galera aqui, basicamente, o que é uma operação convexa e uma operação côncava, tá? Galera, uma operação convexa é aquela que te dá um limite de perda ou te dá um potencial de perda baixo com um potencial de ganho alto, beleza? Isso aí é a essência das opções. As ações, elas também apresentam essa característica positiva. No dia a dia, o que traduz o convexo? É aquele assim, não tenho nada a perder, então eu vou fazer. O não eu já tenho, sim eu vou atrás. Então, é muito para esse lado aí, de você se aproveitar daquilo que tem um potencial limitado de te fazer mal, mas tem um potencial muito alto de te fazer bem. E que acaba dando aquela... Dá um certo conforto mental, né? Esse tipo
Você acha que dá? Exatamente, exatamente. Já as operações côncavas são aquelas que te dão um alto potencial de perda com um potencial de ganho pequeno, tá? A gente parece assim, quando a gente escuta assim, a gente fala, pô, mas quem é que vai atrás desse tipo de operação? É que normalmente as operações côncavas, elas têm a maior probabilidade de dar certo. Ou seja, a frequência que o nosso cérebro recebe é o seguinte, cara, isso aqui dá certo com uma alta frequência. Eu vou fazer isso porque eu tenho mais chance de dar certo. Só que aí ele está esquecendo que pode ter lá no final das contas um precipício, tá? E aí, vou traduzir aqui para a prática o que seria uma atitude côncava, né? O cara que sai de Uber, ele está convexo, porque ele tem um potencial de ganho, um potencial de perda muito bom. Só que quando ele sai de carro e bebe, ele está numa atitude côncava, porque ó, ele está deixando de... está economizando ali R$ 50, R$ 40 do Uber, mas se ele for preso na lei seca ou até matar alguém, cometer um acidente, ele tem um passivo muito alto, tá? E no mercado financeiro, a gente também vê isso. O pozinho, comprar o pozinho, ele significa comprar as opções fora do dinheiro. A gente está no dinheiro aqui, ó. Fora do dinheiro, você compra essas opções e a potencialidade delas é muito alta. Só que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Você precisa de uma resiliência mental muito avançada, tá? Eu, pessoalmente, não faço justamente porque eu não tenho essa resiliência mental de fazer um ano a operação para acertar em uma vez só. É muito baixa a taxa de acerto desse tipo de operação. E, atualmente, com essa volatilidade mais alta, essas operações ficaram ainda mais caras, tá? E agora eu vou explicar para a galera como é que a volatilidade ela afeta o preço das opções. A opção, ela é basicamente precificada baseada na probabilidade que ela tem de dar dinheiro, né? Então, assim, vamos dizer que eu estou falando da Vale hoje, que fechou a R$ 40. E aí eu tenho uma opção com strike a R$ 40. A probabilidade daquela opção ser exercida atualmente está ali entre 55% e 50%. Se eu comprar uma opção com strike 50, call, a probabilidade daquilo dar certo é muito menor, né? E a probabilidade daquilo, caso eu compre um strike 36, é muito maior. Só que se eu tiver um papel que ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo, com muita violência, o que acaba acontecendo? A probabilidade fica maior, porque essa ação pode ir para qualquer lado. Ou seja, a opção ela encarece a partir disso. Por isso que é muito perigoso você operar opções quando a volatilidade está muito alta como titular. Porque o custo disso pode ser tão alto que você pode acertar a operação, mas chega lá, o custo dela, baseado na volatilidade, zerou o lucro potencial que você tinha. Esse é um problema que a gente está vivendo agora. Eu acredito que o mercado ele vai continuar fazendo novas mínimas, principalmente em relação a essa semana. Só que não dá mais para você proteger isso com as opções, porque as opções estão com uma volatilidade aí na Petrobras, na Vale, perto de 90%. Isso aí impossibilita que você tenha um resultado sendo só titular. Você tem que fazer uma estratégia um pouco mais complexa. O que seria essa complexidade que eu estou falando? Você comprar uma call no dinheiro e vender uma call lá fora do dinheiro para diminuir esse custo. Ou seja, você vai diminuir o teu potencial de ganho, mas também vai diminuir o teu custo. Isso aí é uma maneira de você driblar essa alta volatilidade. O que as pessoas que estão mais arrojadas estão fazendo? O cara ele compra uma no dinheiro e vende 1,5 lá fora. Porque aí ele está botando mais dinheiro no caixa, só que ele ainda está exposto à alta da bolsa, à alta daquele ativo que a gente está falando aqui. O que ele está fazendo de errado quando ele vende 1,5 vezes a quantidade aí que ele tem do papel ou da call dentro do dinheiro? Ele está lançando descoberto. Ele está assumindo um risco ilimitado de perda. Então, você tem que ter completa noção de que o cobertor ele é curto. Para você ir atrás de rentabilidade, você vai ter que abrir mão e botar mais dinheiro em risco, tá? Basicamente,
é assim que eu vejo atualmente o mercado, principalmente em relação às opções, tá, Pedrão? As volatilidades, ela está muito alta e ficou muito caro operar opções como titular, que é a parte aí mais conservadora de você se expor, né? Seria aquela história de comprar put, né? Aquele seguro mais tradicional. Exatamente, exatamente. Fazer aí. Se eu tivesse que apostar agora, e a tua empresa ela deve fornecer esse serviço, que é o seguinte, você fazer operações com robô, porque está muito caro você ir pessoalmente no home broker para fazer as operações, principalmente aquelas operações mais complexas, onde você tem que comprar. Por exemplo, se eu fizer uma trava de alta com call e fazer uma trava de baixa com call, você tem que fazer 4 pontas. Fica muito caro você fazer isso na mão. Então, sim, é bom você pedir para o teu assessor de investimentos. Eu não sei, vocês têm isso aí? Isso, de fato a gente tem. A gente tem uma plataforma chamada PNT, né? Que ela é gratuita aqui na nossa assessoria. E aí permite... Explica pra galera aí. Eu não tô fazendo... eu nem sabia que tinha aqui, ó, galera. Eu não tô recebendo nada para falar aqui também disso aqui, não. Me explica aí pra galera que não sabe como é que funciona o robô e os custos incorridos. Então, e se o custo vocês podem... É um padrão na XP ou cada assessor tem um custo diferente? Então, o custo das operações no PNT, ele é cobrado de uma forma diferente, né? Não é por ordem, é por volume operacional, né? Segue ali aquela tabela Bovespa. E ele é bem legal porque ele realmente permite executar as operações só quando chega em determinado spread, por exemplo. Então, para você fazer uma trava de alta, uma trava de baixa, alguma operação estruturada, ele ajuda muito, facilita muito e elimina um pouco aquele risco de você não conseguir aquele spread que você calculou ali quando pensou em fazer aquela estratégia, né? Então, ele realmente... Eu vou explicar para a galera aí mais didaticamente, Pedrão, só para a galera não entender claro. O que pode ser esse erro, né? A gente tem vários tipos de risco no mercado, gente. A gente tem o risco de liquidez, a gente tem o risco do beta, a gente tem o risco de não alcançar o objetivo que a gente tem de longo prazo, a gente tem o risco operacional e a gente tem o risco de solvência. Esse risco que a gente está falando é o operacional, de execução. Eu vou contar aqui um exemplo para mim de que aconteceu, para você ter noção do custo que isso pode impactar aí a tua operação. Eu fui fazer uma trava e aí eu comprei primeiro a opção dentro do dinheiro e aí fiz lá. Só que na hora que eu fui fazer a venda da outra operação, da call, o papel caiu. E aí, vamos dizer que eu ia vender aquela call por R$1, eu acabei vendendo por 95 centavos. E aquilo, vamos dizer que eu estava com um lote de 100 mil opções, tá? Aquilo me custou R$5.000. O papel andar e eu não conseguia executar a ordem naquele preço que eu falei. Então, você tem que fazer uma matemática aí para ver se vale a pena pagar essa corretagem para você sair desse risco. Porque o robô, ele opera assim, ó. Ele faz aquela operação que ele dá os dois ao mesmo tempo. A operação só sai quando sai os dois ao mesmo tempo. E eu não sei se a XP ela se responsabiliza por qualquer tipo de erro que exista no robô. Como é que funciona a responsabilidade da corretora, do assessor nesse caso? Então, geralmente o robô ele vai colocando a ordem ali de 100 em 100, né? Existe o risco, em momentos de muita volatilidade, de fato, despernar ali aquela primeira ordem que ele jogou 100 ali para casar com a outra por alguma volatilidade. Alguém agrediu o book antes, e aí não conseguiu casar as duas pontas. Pode ter esse risco? Pode. Ele é bem pequeno, mas pode acontecer. Mas também fica limitado em enviou aquela ordem não casou, o robô já dá uma travada naquele momento para que possa ajustar essa posição. Outra coisa que a galera tem que tomar cuidado também é o seguinte, gente. A volatilidade de manhã ela é maior que a volatilidade perto do fechamento do mercado. Então, se você não está fazendo uma operação baseada em timing, tenta operar entre ali 4h30, 4h40. Estou aqui dando uma ideia só, tá? Não é para fazer isso não, galera. Eu estou te dando aqui um conselho. Talvez a volatilidade naquela hora do mercado esteja menor. Por quê? Quando você opera logo na abertura do pregão, já teve ali o leilão de abertura. Nesses momentos de alta volatilidade, pode já abrir gapado. E aí, se você quer operar a opção logo ali no começo do dia, aquilo pode estar gerando uma volatilidade maior, pode estar dando um spread maior entre a melhor opção de compra e venda. Então, tenta botar as tuas ordens no momento que o mercado estiver mais tranquilo, beleza? Faz sentido isso para você?
Faz total sentido. De fato, aquela hora ali do início da manhã, tem a abertura do mercado americano também, acaba que o papel ali naquele momento fica realmente mais volátil. Em A relação maioria das estratégias de day trade também, elas acontecem até meio-dia e meia. Por isso que tem mais agentes trazendo o preço para cima e para baixo nesse momento. É outra coisa que você tem que tomar cuidado também. Exatamente. E em relação ao PNT ainda, para quem não sabe como é que eu utilizo esse robô, a gente também faz, se o cliente quiser, ele envia para a gente faz a operação para ele pela mesa, né? Então, essa parte de execução pode ficar a cargo da gente. A gente também está aí para auxiliar nisso. Outro tipo de operação também que dá para fazer agora... É porque assim, eu tô aproveitando que a gente está falando aqui com um agente autônomo, é que a galera começa a bater tanto nos agentes autônomos e a galera esquece como é que o agente autônomo ele pode servir, né? Eu tenho aqui 5.000 alunos na minha base e muitas vezes o aluno pergunta uma coisa, eu falo, cara, você tem que falar com o teu agente autônomo. Aí ele fala assim, mas o meu agente autônomo eu nem conheço ele. Tá ligado? O agente autônomo ele pode servir e, para mim, pelo menos, não tem custo adicional nenhum isso. Vocês cobram alguma coisa aí para atender a galera? Não tem custo adicional nenhum, né? Muito pelo contrário. Então, olha só. Aluguel de ações, cara, fala com o teu assessor para você alugar as tuas ações. Isso aí é uma renda extra que, assim, não te gera risco nenhum. Beleza? Outra coisa. As opções, a gente tem a alternativa. Por exemplo, a gente está no mês de abril, né? Dá para você lançar uma opção no dinheiro para daqui a um ano. Só que você não vai achar liquidez se você botar no teu home broker para isso. Você pode ligar para o teu assessor e aí você faz essa operação pela mesa. Pela mesa, exatamente. Ela vai sair um pouco mais cara porque o teu assessor, a mesa lá, ela vai cobrar uma volatilidade maior por estar fornecendo liquidez nessa opção. Só que se você estiver totalmente desconfortável agora, não quer se mexer, o teu objetivo é manter aquele patrimônio que você tem agora, o que você pode fazer? Acha uma opção para daqui a um ano, você lança em cima, você vai estar lançando um prêmio muito maior e é como se você fechasse uma rentabilidade pré-estabelecida para o próximo ano. E aí, caso o mercado suba ou fique parado, você vai ganhar aquele percentual. Caso a bolsa caia, você vai ter colocado todo esse caixa no bolso, tá? Eu não sei quanto que uma operação dessa deve estar dando hoje em dia, vai depender de papel para papel, qual que vai ser a volatilidade, qual que vai ser o acordo que você vai arranjar com essa mesa. Mas você pode fechar uma estratégia que vai botar, sei lá, dá para botar, sei lá, 1000% do CDI. Não, 1000% não. Só se você botar fora do dinheiro. Dá para botar uma bela rentabilidade para o próximo ano, lançando no dinheiro uma opção aí pela mesa, né? Com certeza. Quem tiver mais dúvidas também em relação a isso, pode entrar em contato aqui com a gente pelo direct, né? A gente vai ter o maior prazer de também estar ajudando em relação a isso. Vocês cobram para dar orçamento aí? Não. A gente não cobra nada aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui o que a gente mais faz é fornecer, na verdade. A gente tem aí também, além de tudo que a gente já falou aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E de Telegram que a gente fornece ali notícias da Bloomberg, por carteiras recomendadas de várias casas de análise, que a gente gosta bastante, panoramas de mercado, enfim, a gente fornece ali realmente muito conteúdo. A gente tem também um grupo de opções com um especialista que fica ali full time disponível para estar tirando dúvida. Então, de fato, a gente busca aqui amparar o cliente ali de todos os lados, né? Para que ele sempre tenha ali alguém com quem ele contar, não só no momento de desespero, mas no momento de aprender e de montar as operações dele. Para justamente rentabilizar melhor aquela sua carteira, né? Então, esse realmente o nosso maior foco. Tu tinha muito cliente que tu conhece, não vou nem falar que tu tem, conhece muito cliente que acha que a tua obrigação era prever o futuro, Pedrão? Pô, sempre tem, né? Mas, assim, a gente busca fornecer os melhores insumos, né? Agora, prever o futuro a gente não tem como. Senão a gente tava todo mundo aí bilionário multiplicando dinheiro da torta e direita. Não existe isso. O que a gente tem que fazer é trabalhar com os possíveis cenários que a gente tem para se antecipar a eles, né? Eu acho que o grande lance seria isso. E é isso que a gente se propõe a fornecer diariamente na assessoria, né? Perfeito. O que mais? Então, acho que basicamente
por hoje a gente conseguiu levar bastante conteúdo aí pro pessoal. Quem quiser conhecer melhor a assessoria, a gente está à disposição. Basta mandar um direct aqui, que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, de tirar as suas dúvidas, de apresentar um pouquinho melhor cada solução que a gente tem. Não só em renda variável. Vocês oferecem o UpLab aí também para a galera? A gente tem facilidade também para contratar o UpLab, para o FlexCam, PNT, enfim. A gente tem uma série de opções aí. Para quem opera day trade, a gente tem um Profit Chart. A gente consegue viabilizar melhores formas de operar via mesa também. Então, a gente realmente é bem focado nas operações de renda variável, né? Também queria lembrar que o pessoal do projeto que a gente fez hoje, que a gente começou aí pela manhã com o Guilherme Mishimol, um projeto que a gente abraçou aí com muito entusiasmo, que é o Juntos Transformamos, né? A XP começou doando 25 milhões. A gente hoje vai doar toda a receita das operações para esse projeto. E eu vou deixar aqui também para vocês o link da landing page, caso vocês queiram ajudar também, né? Se vocês quiserem doar e conhecer mais o projeto, eu vou deixar aqui o link, vou até colocar aqui agora. O escritório de vocês fica onde, Pedrão? Nosso escritório fica aqui em Copacabana, né, na Avenida Atlântica. A gente atualmente está tendo que trabalhar... Você está falando do Rio? Isso. Inclusive, esse teu sotaque é de onde? Eu sou de Salvador, né? Mas eu moro aqui. Mas eu sou de Salvador. A gente queria até deixar já o convite aqui para você, né? Quando passa essa situação toda, se você quiser bater um papo lá com a gente, tomar um café, a gente vai ter o maior prazer de... Vocês estão no ABC Corporate? No ABC, isso. Pô, esse prédio é bonito pra caramba. A gente tá lá. Agora de quarentena, cada um em sua casa, né? Mas é por um bem maior, graças a Deus. E então acho que é isso. Muito obrigado pela participação. Sem dúvida, foi um bate-papo esclarecedor para muita gente. Quem quiser conhecer mais de opções de outros assuntos, visita o canal do Tio Uli. Na minha opinião, é atualmente o melhor canal de finanças que a gente tem hoje. Não só pela qualidade, mas também pela quantidade de conteúdo que ele disponibiliza de forma gratuita. Vocês vão ver que é realmente muita coisa. Se você opera em renda variável e não conhece ainda nosso trabalho aqui na BRA, eu convido vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de tudo que a gente tem a oferecer para vocês. E como a gente falou aqui, né? Nossa assessoria é totalmente gratuita, né? A gente é remunerado pela própria XP. Então, assim, com certeza você vai ter a agregar para vocês em todos os sentidos, né? Eu vou dar uma outra dica operacional aí, Pedrão, que eu vi que a galera tá com um pouco de dúvida. Dá tempo ainda? Dá. Fica à vontade. Casa é sua. Teve muita gente aí, principalmente nos dias que a Bolsa deu circuit break, que tentou comprar ações e aí tentou resgatar NTNB e LTN e não conseguiu porque o Tesouro Direto estava fechado. Aí o cara, ele deixa a oportunidade passar porque ele simplesmente não conhece as ferramentas operacionais que o mercado proporciona. E aí eu vou dar o exemplo aqui de um amigo que eu tenho, tá? Ele comprou uma ação num dia de um circuit break e ele estava com dinheiro em NTNB e não conseguia resgatar no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto não estava com a plataforma disponível. Sabe o que ele fez? Que eu ensinei para ele fazer? Fazer um termo de 16 dias, que é uma compra financiada com a liquidação no futuro, né? A um por volta de 105% do CDI é o custo desse empréstimo. E aí, você só vai ser cobrado por essas ações depois de 16 dias. E até lá, você já fez o agendamento no teu Tesouro Direto para o saldo estar disponível. E aí, você não precisa abrir mão daquela oportunidade que você viu, se você viu uma oportunidade no Circuit Break. Teve muitos casos desse aí com vocês? Tiveram alguns, né? Comprar termo, acho que é similar a, trazendo aqui para a linguagem popular, comprar no cartão de crédito, né? Você não precisa ter o dinheiro no ato da compra, só precisa ter naquele momento futuro. Então, você sem precisa dúvida... deixar em garantias, você precisa ter garantias para lastrear aquela compra. Para lastrear aquela compra. Pra galera aí. A garantia ela varia de ativo para ativo, né? A gente tem uma planilha que tem a garantia em percentual exigida por cada ativo, né? Então, Petrobras, por exemplo, se eu não me engano, é 25% que você precisa ter ali para lastrear a operação. Então, se você quer comprar R$10 mil em Petrobras, só precisa ter ali 2.500. O valor total só precisa ter na liquidação do termo, né? Então, sem dúvida, aconteceu isso e realmente é uma opção muito legal e que a gente
coincidentemente, conseguiu passar para alguns clientes também essa alternativa, né? Que, infelizmente, muita gente não conhece ainda essa opção de operar a termo. Eu, inclusive, fiz também aqui no meu Instagram uma operação a termo, postei para o pessoal como é operacional, como vem lançado na nota de corretagem, o custo que você tem ali por pagado só depois de 16 dias, né? Já vem embutido ali no valor que você pagou pelo papel, então fica até mais fácil visualizar. 16 dias é o mínimo, gente. Isso aí é o mínimo, 16 dias, o máximo é 999 dias, tá? Isso. Mas a praxe do mercado é 16, 30, 60, às vezes 90. Isso. E aí, a depender do prazo, ele vai tendo uma taxa ali diferente, né? Quanto maior o prazo, tende a ser maior a taxa. Ó, o Daniel Braga falou ali, ó, com muita sensatez, tem que tomar cuidado com a alavancagem a termo nesse momento. O que a gente está falando aqui é só uma manobra operacional para caso você esteja com dinheiro aí disponível de tirar do Tesouro Direto, tá? A gente não estaria usando alavancagem nesse caso, né? A gente teria o saldo ali em outro investimento e a gente estaria só antecipando uma compra. A gente não estaria comprando mais do que a gente tem, né? Que é basicamente, falando assim, a grosso modo, o conceito de alavancagem, né? A gente estaria operando com o capital que a gente tem para liquidar a operação. E realmente... eu vou contar aqui uma barbearagem que as pessoas faziam muito antigamente. Eu não sei se hoje ainda fazem, né? Então, eu vou mostrar aqui para a galera o racional do que a gente está falando, que é o seguinte. Vamos dizer que o CDI está 4% ao ano, só para a gente facilitar as contas. Eu vou comprar um papel de R$10 a termo de um mês no CDI aí, ao custo de CDI. Então, a gente está falando que a gente vai cobrar aí 40 centavos por ano, né, de custo. Ao mês vai sair coisa muito baixa, muito pequena. Não, é isso aí. 3 centavos por mês de custo do termo. Aí o que os caras mais inteligentes, ó, os mais inteligentes, Pedrão, olha o sarcasmo aqui que eu vou usar. Os mais inteligentes pensam assim, cara, essa volatilidade está gigante. Eu vou comprar Vale, Petro, Banco do Brasil, Itaú e Bova 11, tudo a termo. E aí eu vou lançar uma call em cima, dentro de dinheiro, para ainda proteger um pouco, e vou ganhar essa diferença. Tudo isso aí, eu vou estar imprimindo dinheiro. Você conhece alguém que já fez isso? Essa eu não conheço não, graças a Deus. Cara, isso é porque em 2008, antes de 2008, o pessoal era tarado nessa operação. O cara termava Petro Vale. Hoje em dia dá para termar mais, mas ele termava tudo. Lançava call uma dentro do dinheiro, que a diferença com a volatilidade alta fica muito atrativa. Só que, porra, o mercado continua caindo. Foi só a lavada que o nego tomou, cara. Aí, perderam muito dinheiro fazendo isso. Muito dinheiro foi perdido fazendo isso. Por quê? Porque quem fica pensando em taxa, quem fica pensando em custo, quem fica pensando em teoria, parece ser muito inteligente fazer isso. Só que o mercado, ele é muito traiçoeiro mesmo. Exatamente. O Dani até falou aí que realmente faziam muito aí em 2008, né? E ficar alavancado dessa forma é uma coisa perigosíssima, né? Acho que todo mundo que já operou alavancado sabe o quão traiçoeiro o mercado pode ser, né? E é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mete bronca aí, Pedrão. Mas é isso, acho que por hoje já tá dando um pouquinho aqui do nosso tempo. A gente vai ter outra live de fechamento aí para sintetizar um pouco de tudo que a gente conversou aí hoje durante o dia, né, com quem esteve acompanhando esse nosso projeto. E é isso, queria agradecer muito você, a todo mundo que estava aqui participando da live, né, e me colocar aqui à disposição, né, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato aqui com a gente. E é isso, espero que possamos poder fazer mais ainda, para levar mais conteúdo ainda para o pessoal. E por hoje é só. Tamo junto, irmão. Abraço. Valeu. Fica com Deus. Um abraço.